A graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Meus irmãos, boa noite. Aqui quem fala é Leonardo, somos do canal Verdade em Foco. E nesse dia de hoje vamos trazer mais um assunto, mais um tema, que é um tema bem interessante, polêmico e que acontece muito gravemente nos dias de hoje. Em muitos ministérios, em muitas igrejas, qual o tema de hoje? É liderança religiosa, o poder da liderança, a opressão da liderança, né? É o cuidado que muitos líderes, pastores, apóstolos, bispos, né, tem que ter, e também você, que no caso seja membro de uma igreja que acontece o que nós vamos debater aqui hoje. Peço a você que fique bem atento nesse vídeo, ativa o sininho para receber notificações dos vídeos diários, se inscreva no nosso canal e que Deus vos abençoe. Amém? Também deixar bem claro aqui, se caso alguém não concorde com os temas, não concorde com o que for falado aqui, peço coerência, educação, né, para que você não perca a sua santidade, não perca também o seu direito, né? Discordâncias teológicas tem, certo? No nosso meio, no meio evangélico, tem sim. E peço para você manter uma boa conduta, não precisa falar palavrão, não precisa usar palavras de baixos escalões nos comentários. Se você não concorda, deixa, né, a sua expressão de discordância. E se você também não quiser concordar, também te agradeço. Obrigado por você estar vendo nosso vídeo. Mas estamos aqui para edificação, estamos aqui para santificação e não para desurbanação e não, né, para maledicências, ok? Então vamos lá para o assunto de hoje. Deixar aqui um versículo ao qual nosso Senhor Jesus Cristo fez no livro de Mateus, no capítulo 23, sobre a opressão dos fariseus, né? Jesus está ali repreendendo eles e vai falar acerca de um tema, de um assunto que eu queria explanar um pouco aqui hoje. No capítulo 23, Jesus diz assim: então falou Jesus à multidão e aos seus discípulos, dizendo: na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus. E todas as coisas, pois, que vos disserem, que observeis, observai-as e fazei-as, mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não fazem. Pois atam fardos pesados e difíceis de suportar, e os põem aos ombros dos homens. Eles, porém, nem com o dedo querem movê-los. E fazem todas as obras a fim de serem vistos pelos homens, pois trazem largos filactérios e alargam as suas franjas das suas vestes. E amam os primeiros lugares nas ceias e as primeiras cadeiras nas sinagogas. Meus irmãos, esse texto Jesus está explanando para o povo, para a multidão e também para os seus discípulos acerca da má conduta, acerca de como andavam os fariseus, pela observação que Jesus tinha sobre a vida deles, daqueles líderes religiosos, daqueles homens que, acerca do sumo sacerdote Anás, Caifás, e de entre muitos outros fariseus que ali tinha no Sinédrio, tinha também muitos escribas, tinham, né, a classe religiosa, né, a elite religiosa da época. Jesus vai falar acerca de como que ele andava, e aqui nesses primeiros versículos nós temos essas observações, que são homens que procuram os primeiros lugares, né, na sinagoga, as primeiras cadeiras na sinagoga, os primeiros lugares nas ceias, homens que sentam na cadeira de Moisés, homens que ali tinham o prazer de ter essa autoridade de ser chamado por Senhor, ser chamado por mestre, de rabi, enfim. Jesus fala que eles atavam fardos pesados aos ombros dos homens. Esse fardo pesado talvez seria a maneira de que do trabalho, acerca do que os homens juravam, acerca do que os homens tinham que fazer o seu serviço ali sacerdotal ou no templo, algum voto, algum juramento, enfim. Irmãos, trazendo dessa época
acerca dessas obras que os fariseus praticavam. Nós trazemos para os dias de hoje, em muitos lugares, creia você, se você saiba ou não, não é diferente. Tem muito pastor, tem muita pastora, certo? Muito líder religioso que eles fazem e cometem as mesmas práticas do farisaísmo, de Anás e Caifás e de toda a classe religiosa. Se você observar muito bem, um ponto que eu queria deixar aqui bem claro para vocês e que eu tenho certeza, eu sei que você é sóbrio, são pessoas equilibradas. Se você observar bem, a grande elite, né, da igreja hoje, os grandes homens, assim, que se intitulam grandes líderes, que nós sabemos que são falsos profetas, muitos são enganadores, muitos são lobos devoradores, chupadores de ossos, enfim, sepulcros caiados, que comandam e elitizam essas convenções, grandes ministérios, né, convenções, cruzadas, congressos, esses homens que andam de carro importado, esses homens que andam de helicóptero, que tem jatinho, que tem mansões, que tem casas nos Estados Unidos, na Europa, enfim, alguns ocupam cargos de grande importância hoje, né, no nosso Brasil, como deputados federais, como deputados estaduais, até senadores, governadores, enfim. Como tem um que está tentando lutar aí, né, para que ou nessa próxima eleição presidencial ou nas futuras ter algum líder, algum evangélico como candidato à presidência, né? Enfim, esses homens chegaram no poder, chegaram a essa estatura através dos fiéis de suas igrejas. Até muitos começaram humildemente, começaram ali, como nós costumamos dizer, por baixo, né? Pregando o evangelho, fazendo uma obra missionária, pregando em algumas igrejas, mas a fama chega, o nome também pesa e não consegue suportar e lidar apenas com a humildade de servir a Deus, e eles acham que, no seu entendimento, que precisa fazer um pouco mais pela nação. Enfim, que não consegue fazer nada. Então ocupa os grandes cargos na Assembleia Legislativa, ocupa os grandes cargos nas principais denominações religiosas, alguns até são maçons, são grandes investidores em lojas de maçonaria, né, do ocultismo, enfim. Muitos são viciados, né? Nós vemos aí grandes pastores, né? Muitos estão caindo, muitos estão vindo à tona. O que acontece? Porque é consequência da vida errada que muitos tomam. Mas acerca dessa opressão religiosa, irmãos, em muitas igrejas tem muitos obreiros que sofrem, tem muitos pais de família, mães de famílias que sofrem por causa da opressão religiosa que muitos líderes colocam sobre os seus ombros. Por exemplo, se um obreiro ele não consegue ficar congregar no ministério com onde ele está, se ele quer sair dessa igreja, os pastores acabam fazendo uma carta acerca da conduta e da vida desse irmão ou dessa irmã. Muitos deles mentem, certo? Não colocam mentiras acerca de algumas condutas, algumas são verdades, né? Mas eles colocam na vida do obreiro que se o obreiro sair da igreja dele, o obreiro está em desobediência com Deus, o obreiro não está obedecendo a voz do pastor, então ele está amaldiçoado, porque ele está desobedecendo o pastor. E o seguinte, para ele poder sair, ele tem que se pedir a bênção para o pastor. Se o pastor falar assim, você não está saindo com a bênção, o pastor fala que esse obreiro, ou esse irmão, ou essa irmã, está saindo debaixo de maldição. Irmãos, lá em Deuteronômio capítulo 28, louvado seja Deus, vamos lá rapidinho, para não tomar muito tempo, vamos lá ver o que fala. Louvado seja Deus.
Deuteronômio 28, no seu versículo de número 15, diz assim, ó: será, porém, que se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, para não cuidares em cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos, que hoje te ordeno, então virão sobre ti todas estas maldições e te alcançarão. Maldito serás na tua cidade e maldito serás no campo. Só abreviando aqui. Irmãos, quem tem o poder de abençoar ou de amaldiçoar alguém é Deus. Eu posso orar por alguém, você pode orar por alguém, e ali você pedir a Deus ali a misericórdia, a cura, enfim, para Deus abrir uma porta, e qual seja a necessidade, nós vamos clamar a Deus. Mas eu, ou o pastor, ninguém tem esse poder de decretar na vida de ninguém. Ainda que Paulo diz que nós devemos falar palavras para edificação e não palavras de maldição. Ok, mas Paulo não está falando assim que se eu falar uma palavra de maldição para você, que você está por resto da sua vida amaldiçoado. E que você está amaldiçoado por Deus. Irmãos, nenhum homem tem esse poder. Quem tem o poder do mal e o poder sobre o bem é Deus. Se eu fosse um pastor, líder de alguma igreja, enfim, e por qualquer via das dúvidas, qualquer membro da minha igreja quisesse sair, falasse que não está concordando com alguma coisa, ou que na visão dele, ele quer ir para outro lugar, irmãos, como é que eu tenho coragem de falar que ele está saindo debaixo da maldição do Senhor? Deus não instituiu sobre a sua palavra que o homem teria o poder de usar a bênção e a maldição do Senhor sobre a vida de ninguém. Mas esses líderes, para manter o povo debaixo, certo? Dentro do seu templo, debaixo da sua ordenança pastoral, né? Porque hoje no Brasil os pastores muitos viraram super pastores. Eles se intitulam como a autoridade máxima da igreja. Eles são os maiores dominadores abaixo de Deus, de Jesus Cristo, do Espírito Santo. Quem manda nas igrejas são os pastores e não tem mais conversa nenhuma. Tem um pastor muito famoso que ele fala que ainda que o seu pastor seja ladrão, ainda que o seu pastor faça a coisa errada, você não tem que falar nada para ele. Olha só como é que é. Olha só para onde é que vai a coisa. Que você tem que ficar quieto na sua, porque pastor, só quem trata com pastor é Deus. Você sabe de que eu estou falando. Eu não quero usar o nome de ninguém aqui para não denegrir nem defamar, mas esse falso profeta é muito famoso no Brasil, é muito estouradinho, a gente sabe. Eu tenho certeza que você já deve ter visto esse vídeo, e ele intitula isso. Agora me fala uma coisa, um ser humano desse, se diz homem de Deus, um pastor que age dessa maneira, e se isso não for atafado pesado na vida de qualquer pessoa, coloca essa opressão em cima até mesmo de muitos leigos, ou até mesmo através de pessoas que conhecem a verdade, mas não têm coragem de se manifestar em verdade, então acaba sendo oprimido por esse fato pesado de ter que aturar muitos pastores em adultério, pastores cachaceiros, pastores enganadores, pastores ladrões, pastores que hoje são estelionatários, que roubam o povo. E que todo o trabalho eles colocam em cima da igreja, se sustenta com o dinheiro do povo. A Bíblia diz que digno é o obreiro do seu salário. Sim, mas daquele que trabalha. Acerca dos presbíteros que ensinam, principalmente a palavra, Paulo fala que tem que ser honrados e duplicata a honra. Mas Paulo fala que lá nos Filipenses que ele de maneira alguma quis se colocar como fardo pesado para a igreja. Trabalhando com toda a fadiga, como ele fala, ele ensina também aos Tessalonicenses que os irmãos têm que trabalhar, mas os pastores de hoje não. Atos fala que o povo vendia as suas terras, vendia o que tinha e trazia aos pés dos apóstolos e repartia. Os apóstolos repartiam com o povo para o quê? Para que ajudasse cada um na sua necessidade, ninguém sentia falta de nada. As escolhas dos diáconos, como Estevão, Filipe, dos 7 diáconos,
Você vê que era tanta gente que precisava e tinha mantimento para dividir com as viúvas, com o povo, sabe, que até gerou uma certa confusão, então teve que ter a separação dos diáconos para ajudar o povo. Os apóstolos de Cristo faziam isso. Quando Paulo sai da Arábia e ele sobe para Jerusalém, com Barnabé, Paulo fala no livro de Gálatas que depois que Pedro, João e Tiago vê a ministração de Paulo e ali oram com a imposição de mãos na vida do apóstolo, Pedro dá uma ordenança a Paulo para que eles não se esqueçam dos pobres. Mas olha hoje como é diferente. Hoje eles intitulam que você tem que dar 10% do dízimo, você tem que dar até 20, 30% do dízimo, você tem que dar oferta missionária, tem que dar oferta para o louvor, tem que dar oferta para não sei o que, oferta para água, oferta para luz, oferta para aluguel, oferta de ação de graça, isso daí tudo. E agora eu te pergunto uma coisa para você. Esses pastores, você já viu alguma vez ele, no meio do culto, falar da sua conta bancária, do seu saldo bancário, da sua fortuna, que hoje muitos são, esses pastores que pregam, que senta a madeira em cima de você, que desce o pau mesmo, prega de uma maneira pesada, que você tem que obedecer, Você já viu alguma vez eles dando 10% da sua fortuna como oferta para a igreja? Você já viu algum desses pastores deputados ir pregar em um culto, em algum congresso, e na hora do dízimo da oferta, ele pegar o seu cartão de crédito, ou, enfim, ou até mesmo levar o dinheiro e dar os 10% deles? Eles não fazem isso. Esses pastores que têm jatinho, helicóptero, carro importado, se algum obreiro do seu ministério ficar doente, eles levam eles para o hospital, pagam a cirurgia deles, por exemplo, eles dão casa, porque dinheiro parece que eles têm. Eles pagam o aluguel de vocês, eles dão cesta básica para vocês, eles não fazem isso. São muito poucos. E geralmente quem faz esse trabalho não é rico não. São os pastores de verdade, que tem que trabalhar no pesado durante o dia inteiro, paga aluguel, tem filho e família para poder cuidar, que se não se esforçar acaba perecendo. E esses pastores têm um coração muito bom, muito voltado para essa obra. Muitos têm. Mas essa liderança religiosa que está hoje sobre o nosso Brasil não tem não. Os grandes líderes, os grandes pastores não fazem isso. Eles colocam um fato pesado, sabe quem? Na conta de vocês. Os trabalhos mais árduos estão na conta de vocês. Eles cobram que vocês têm que orar, eles cobram que vocês têm que se consagrar, cobram que vocês têm que jejuar. Se algum ministro do ministério for ministrar e ele gaguejar, fala que ele está com a vida desconcertada, que não jejuou, que não consagrou. Se algum membro da igreja, algum desses homens que não tem um cargo tão elevado na visão dessas igrejas, porque, enfim, se pecar, é banco, é disciplina, é um ano de banco, é um ano sem fazer nada na igreja, mas eles bebem também cachaça, adultera, tem 5, 6 mulheres, dormem em hotel, saem com várias mulheres alheias e nada acontece. Você sabe, nessas eleições de convenções, muitos pastores se vende voto, negocia ministério, perdão. Muitas dessas coisas acontecem. Eu não estou aqui de forma, estou falando sobre essa questão. Do que eles cobram e não fazem. Do que eles pregam e não vivem. Do que essa liderança que está hoje, em muitas igrejas, em muitas denominações, em muitas convenções, eles vivem igualmente como os fariseus. Colocam um fardo pesado sobre a vida da igreja, sobre a nave da igreja. E o culpado de tudo isso acontecer, sabe de quem é, irmãos? Somos de nós mesmos, membros. Somos membros da igreja. Que não denunciam, que não falam e que ainda ajudam a manter esses templos, grandes templos abertos. Vigiai e orai. E corram dessas igrejas, irmãos. Se você tem algum pastor, algum líder que faz essas práticas, corram deles. Fujam deles o mais rápido e depressa. Não se preocupa com o bênção, não, que você não está amaldiçoado. Você está se livrando de um enganador, de um lobo e de um falso profeta. Amém?
Que Deus nos abençoe, conceda graça e misericórdia para nossas vidas, que você tenha uma boa semana, uma boa noite, em nome de Jesus, amém?